Tudo preparado para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. E o Mengão monta a logística para preparar o time para essas estreias. Além de Arrascaeta e Danilo, Gerson também vai desfalcar o Flamengo na estreia do Brasileirão. Presidente do Flamengo, BAP, aconselha Felipe Luiz a não aceitar o convite da seleção brasileira. E nesse vídeo eu quero comentar sobre isso, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, inscrever-se, ativar o sino da notificação e aproveitar para deixar aquele like. Os torcedores querem ver um Brasil jogando mais como o Brasil também, assim como nós, rubro-negros, queríamos ver o Flamengo jogando mais como o Flamengo. Então, o sentimento coletivo é absolutamente natural. E eu vou te falar, João, não é como torcedor rubro-negro, é como presidente do Flamengo, como alguém que foi presidente de empresas. Eu entendo que o Felipe tem um caminho à frente dele. Eu não tenho a menor dúvida que o Felipe vai ter um futuro brilhante como técnico, em que em algum momento ele será técnico da seleção brasileira. Na minha opinião, ele não devia, com a idade que ele está, no estágio que ele está, assumir um desafio de seleção brasileira. Se ele fosse meu filho, meu irmão mais novo, era o que eu diria para ele, independentemente de eu ser presidente do Flamengo e, evidentemente, não querer que ele deixe o clube. Bom, oficialmente, Dorival Júnior não é mais treinador da seleção brasileira. E os rumores que já estavam grandes de quem que seria o próximo treinador, se Dorival sair, eles começam a aumentar. No meio desses rumores, o nome do Felipe Luiz, infelizmente, ainda tem muita força. Muita gente pedindo o Felipe Luiz na seleção brasileira. Claro que a gente sabe que nesse meio tem os torcedores rivais do Flamengo que querem tirar ele do Flamengo para o time ficar mais fraco. Essa é a verdade, infelizmente. Tá? Mas tem gente que realmente quer ele na seleção brasileira por reconhecer o ótimo trabalho que ele faz no Flamengo. E como a gente viu aí, o BAP, presidente do Flamengo, ele foi bem coerente sobre a posição dele a respeito desse possível convite que a CBF possa fazer ao Felipe Luiz. Né? Ele vai ser cogitado para esse cargo, mas o BAP acredita que não é o momento dele aceitar. E aí eu concordo com o BAP, por quê? O Felipe Luiz, desde que ele assumiu essa função de treinador, ele tem recebido muita responsabilidade em pouco tempo. Ele começou ali no Sub-17, pouco tempo depois já foi para o Sub-20, pouco tempo depois já veio para o time profissional, e a gente sabe que a torcida rubro-negra, ela cobra demais, ela exige muito. Então a responsabilidade do Felipe agora é muito grande, gigantesca. E aí imagina ele com nem um ano completos aí como treinador profissional, ele já pegar a seleção brasileira para ele treinar. Então seria realmente muito perigoso para a carreira do Felipe Luiz já pegar a seleção, principalmente do momento que ela está. Ele tem capacidade para fazer a seleção jogar? Claro que tem, todo mundo sabe, né? Mas é pouco tempo de trabalho como profissional para ele já topar esse convite e até mesmo para a CBF cogitar de chamar ele. Apesar de terem aí informações divulgadas aí em veículos de imprensa, de que o Felipe Luiz já teria dito internamente para o Flamengo, olha, não se preocupem, que eu não vou aceitar a proposta, não é o meu plano de carreira, eu quero ficar aqui no Flamengo, quem sabe depois ir para a Europa, né, aquela coisa toda. Tem informações de que o Felipe Luiz já tinha dito para o BAP e para o José Boto que ele não ia aceitar se assim acontecesse, se tivesse um convite da CBF. Mesmo assim, o torcedor flamenguista ele fica preocupado, porque cara, desde o Jorge Jesus, é a primeira vez, essa pelo menos é a minha opinião, de que a gente consegue enxergar um time que pode fazer parecido com o que nós vimos em 2019. A gente consegue enxergar um time que é bem treinado, um time que tem identidade, que tem proximidade com a torcida do Flamengo. Desde 2019, eu acho que essa é a primeira vez que eu consigo enxergar tudo isso no time do Mengão. Então, perder o Felipe Luiz agora, tecnicamente, seria trágico para o torcedor flamenguista. Aí a gente ficou um tempo ali viúva do Jorge Jesus, e beleza, se você não ficou, ótimo, parabéns para você. Eu fiquei, muita saudade do Jorge Jesus. E se perdesse o Felipe Luiz agora, eu ficaria com muita saudade do Felipe Luiz, porque, como eu falei, ele colocou o time nos trilhos. Mas vamos esperar o desenrolar dessa situação, porque além do Felipe Luiz, o Jorge Jesus ganha muita força para treinar a seleção, porque o contrato dele se encerra lá com o Al Hilal em aí aproximadamente 2 meses. Então ele vai estar livre para treinar outro time e treinar a seleção brasileira. Então, para o Brasil seria ideal, cara, excelente trazer o Jorge Jesus, que agora, nesse momento, deve ser o plano A da CBF. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora da logística que o Flamengo está
montando para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores, beleza? O Flamengo está montando uma logística para poder emendar os jogos de Libertadores e do Brasileirão antes de retornar ao Rio de Janeiro. Por quê? Amanhã tem a estreia contra o Internacional, vai ser o jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, então não tem muito desgaste de viagem, mas após esse jogo, o Flamengo ele vai seguir durante a semana para a Venezuela para poder estrear pela Libertadores contra o Deportivo Táchira. De lá, ele segue direto para Salvador, onde ele vai enfrentar o Vitória. E aí, qual que é a ideia do Flamengo, do departamento do Flamengo? É aproveitar os voos fretados para encurtar a distância e poder dar um descanso maior para os jogadores, porque a gente sabe que essa maratona aí de jogos de viagem, pega avião para lá e tal, isso aí é danado para o jogador não conseguir descansar bem o corpo dele. E aí o que é que acontece? Lesão. A gente está recuperando, graças a Deus o Pedro está para voltar, Cebolinha está se recuperando bem, Vina está se recuperando bem, mas a gente ainda não tem à disposição, por exemplo, perdemos o Danilo, perdemos o Arrascaeta, então o Flamengo tem que ter muito cuidado a forma como ele vai fazer esse controle de carga e a logística, as viagens, elas são essenciais para evitar esses desgastes. Bom, falando em Campeonato Brasileiro, em lesão e desfalque, o Gerson, assim como o Danilo e como o Arrascaeta, ele não vai estar à disposição do Flamengo para a estreia de amanhã pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Então, Gerson segue com dores na coxa esquerda, não conseguiu se recuperar a tempo. Ele foi reavaliado pelo departamento médico do Flamengo assim que ele retornou da seleção. E apesar de não ter nenhuma lesão detectada, o Gerson ele apresentou desgaste muscular e fortes dores na região posterior da coxa esquerda. Então, menos mal que ele não tem lesão, os exames não apontaram lesão, mas ele segue com uma dor muito forte na coxa esquerda dele, na posterior. A ideia agora é descansar, que ele esteja bem para poder, quem sabe, estrear pelo Flamengo na Libertadores. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. E te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.